Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área, para mais um Resumex com vocês da nossa aula de Física, da nossa aula 20, e falamos aí de associação mista de resistores e também de instrumentos de medida. Bom, na associação mista de resistores, nós vimos que numa associação nós podemos ter os dois tipos, ou seja, lá no circuito elétrico nós podemos associar os componentes tanto em série quanto em paralelo. Lembra? Aí eu falei para vocês que para resolver a resistência equivalente do circuito, você vai começar primeiro por aquele que tem mais associações. Aí você reduz, depois associa o outro e faz a outra resistência equivalente. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, já estou aqui com vocês, certo? Vamos falar aí um pouquinho, olha só, de resistores, né, pessoal? Então, a associação mista de resistores, como eu falei para vocês, consiste numa combinação da associação dos componentes em série e em paralelo dentro aqui do nosso circuito. Nesse desenho, como nós podemos ver, nós temos aqui dois resistores associados em paralelo, juntamente com em série. Como tem dois em paralelo e só um em série aqui, então primeiro nós vamos fazer esse e depois a gente faz a associação em série com esse daqui, e foi assim que nós fizemos, certo? E aqui, para lembrar também os instrumentos de medida que servem para tirar medidas de grandezas dentro do nosso circuito elétrico, nós temos aí, olha só, o analógico e o digital. O digital possui esse display aqui que vai mostrar um número para você. O analógico é esse ponteirozinho aqui que fica em cima de uma escala graduada, ele vai oscilar até dar o número correto para você, certo? E dentro desses nossos instrumentos aqui, nós vimos o amperímetro, que vem de ampere, que traz aí valores de corrente elétricas, pode ser alto ou pode ser baixo, belezinha? Nós vimos também o voltímetro, que vem de volt, então vai medir o quê? Tensão elétrica, certo? A tensão elétrica daquele componente, belezinha? Nós vimos também, ó, deixa eu colocar para vocês aqui o galvanômetro. O galvanômetro, ele vai medir pequenas correntes, certo? Ele vai medir pequenas correntes, e quando você faz a associação de resistores internamente aqui dele e também bateria, ele vai se tornar um multímetro, certo? O multímetro é quando você faz aqui dentro desse galvanômetro, você coloca outros componentes e você pode, através da chave seletora, selecionar o que você quer medir. E nós também temos aí o ohmímetro, certo? O ohmímetro vem de ohm, vai medir a resistência elétrica. Fechado? Aqui o nosso multímetro digital, tá bom? Que ele tem esse display, você seleciona aqui o que você quer medir e ele vai mostrar aqui a medida para você, certo? Pessoal, lembrando que lá no nosso circuito, quando a gente trabalha, olha só, dica, primeiro você vai pegar os componentes que estão em maior número de associação. Então você primeiro faz lá em paralelo, por exemplo, que é o inverso da resistência, é a soma dos inversos das resistências, certo? E depois você associa em série, que é só somar, tá bom? Lembrando que nos resistores em paralelo, a tensão que alimenta os dois é igual, certo? E no resistor lá em série, você vai ter que pegar a resistência dele vezes a corrente que passa pelo circuito. Fechado? Bom, vou deixar vocês aí resolvendo os exercícios, tá? E depois a gente volta para tirar dúvidas. Até mais. Voltamos, jovens, para tirar as nossas dúvidas das atividades de sala de aula, onde a gente vai resolver, tá, os exercícios, vou resolver aqui com vocês, e vocês vão conferindo aí a resposta que vocês colocaram, belezinha? Então vamos para a questão de número 1, que é uma questão para a gente fazer a ligação, certo? Então a gente vai fazer a ligação dos instrumentos às características que são colocadas aqui. Então, relacionando os elementos abaixo indicados, a ordem numérica de cima para baixo olha só, a gente tem galvanômetro, nós temos fusível, nós temos condutor ôhmico, nós temos amperímetro e nós temos voltímetro. Você está fazendo esse tipo de questão, certo? Às vezes você
Não precisa saber de todos, né, pessoal? Mas aí o que você vai fazer? Você vai pelo mais comum. Então, você pega lá os instrumentos, você vai olhar para o nome do instrumento e você vai pegar o mais comum em relação à unidade. Por exemplo, aqui, ó, amperímetro lá no 4, certo? O amperímetro vem de ampere, você vai lembrar que mede corrente. Aí você vai nessas características aqui e você vai colocar o valor aqui, ó, 4, dentro de um desses parênteses aqui, certo? Voltímetro. Ah, professora, voltímetro vem de volt. Volt é tensão, então eu vou procurar alguma coisa aqui relacionado a isso. Fazendo os mais fáceis primeiro, os outros você vai relacionando depois, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, interrompe a passagem de corrente elétrica pelo efeito Joule. Possui grande resistência interna. Possui resistência constante, independente da diferença de potencial. Mostra a presença de corrente elétrica, né, que faz a medição da corrente, certo? Possui pequena resistência interna, pessoal. Então, olha só, para mostrar que tem corrente, a gente precisa aí colocar um dos instrumentos que mede. A gente tem o galvanômetro aqui e a gente tem o que, por exemplo, o nosso amperímetro. Ó, quando ele coloca aqui, possui resistência constante, independente da diferença de potencial. Pessoal, nós vimos lá, por exemplo, nas nossas aulas, o que possui a resistência constante lá, que é ideal. Lembra de ohmo, que é o nosso condutor ôhmico, não é isso? Então você pode, por exemplo, pegar o condutor ôhmico aqui e relacionar na 3, tá certo? Aqui, olha só, nós temos as nossas alternativas, certo? Então a gente tem as nossas alternativas aqui, olha só. Então vamos relacionar, pessoal, tá, as nossas alternativas, belezinha? Primeiro, quem vai interromper a passagem de corrente elétrica pelo efeito Joule? Ó, vamos lá, a gente tem dois. Cuidado com a pegadinha, a gente tem dois aí que pode colocar, mas aí qual é a diferença de um para o outro? O resistor, ele não interrompe, o que ele faz? Ele controla esse fluxo de corrente, então tem uma certa corrente para passar. Ele não vai interromper, o que ele vai fazer? Ele vai controlar a passagem dessa corrente aí dentro do circuito para que o elemento não queime, mas só que tem um que interrompe. Quem é o que interrompe, gente? É o fusível. Então, na primeira aqui, a gente vai colocar fusível, que é o 2, tá certo? E aqui, olha só, essa 1 que é galvanômetro, agora que eu lembrei que eu fiz pelo número ali, beleza? Galvanômetro mostra a presença de corrente elétrica. Professora, mas e o nosso amperímetro? Lembra, pessoal, que o galvanômetro é para as correntes de baixa intensidade? Então, se você tem uma corrente de baixa intensidade, para mostrar que no circuito pelo menos tem a presença de corrente elétrica, você vai utilizar quem? O galvanômetro, então ele vai entrar aqui. 2, fusível. Agora sim, certo? Ele vai interromper a passagem de corrente elétrica. Quem é o nosso terceiro? É o condutor ôhmico, que é aquele que possui resistência constante, independente da nossa condição. Então vai entrar bem aqui, tá bom? Então eu estou pegando aqui os números em ordem aqui, ó, e estou colocando, encaixando eles aqui. Vamos para o 4, amperímetro. Agora sim, ó, se você viu lá aqui, nesse aqui, mostra a presença de corrente e possui pequena resistência interna. Lembra lá, pessoal, no instrumento de medida, que para a medição da corrente, o aparelho não afetar o circuito, ele tem que ter pouca resistência interna. Então, a gente tem o amperímetro. Para ele mostrar a passagem de corrente, ele tem que possuir pequena resistência interna. E ficamos, por último, aqui com o voltímetro, que tem que estar associado em paralelo ao circuito e possui uma grande resistência interna. E nós vamos ficar, então, com essa sequência com a letra A. A letra A, ela vai mostrar aqui pra gente que é 2, 5, 3, 1, 4. Fechado? Então, vamos ficar aí com a nossa letra A. Belezinha, pessoal? Bom, vamos em frente aqui. Questão número 2 vai falar o seguinte pra gente, olha só. Para se determinar a resistência R do circuito abaixo, utiliza-se dois aparelhos de medidas, em amperes e volt. Então, ele está falando que ele vai utilizar um aparelho que mede amperes, então você já pode pensar, é o amperímetro. O amperímetro, ele possui resistência interna pequena, como nós colocamos
na questão 1. Volt, o volt é o voltímetro. Nós vimos lá que o nosso voltímetro ele vai possuir grande resistência interna. Então, um possui pouca resistência interna e o outro grande. Um é associado em série ao circuito e o outro em paralelo, certo? Então, vamos ver, pessoal, o que está mostrando aqui. Você vai olhar para o desenho e você vai identificar quem é quem. Aí aqui a gente tem as alternativas. Ele fala, por exemplo, que Q é um voltímetro, P é um amperímetro, P é um amperímetro e Q é um voltímetro, Q é um amperímetro e P é um voltímetro, né? E nada se pode afirmar sobre P e Q. O que nós temos que observar? Bom, se o amperímetro está em série e o voltímetro fica em paralelo, é só você observar no circuito aqui que está em série e o que está em paralelo, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, Observando o nosso circuito, vemos que o Q, olha só que ele está bem aqui, certo? Ele vai estar associado o quê? Em série, pessoal, como é que você identifica isso, Tá vendo o fiozinho, ele vem, ele passa por aqui, não tem nem um nozinho, ele já segue para cima, tá? Então, não tem nada paralelamente associado a ele, tá certo? Então, a gente vai ver que o Q, ele é o quê? Está associado em série. Se ele está associado em série, lembra? A gente tem um amperímetro aí. Logo, ele é um amperímetro. Já o aparelho P, você pode ver que ele está associado em paralelo, não é isso, gente? Ele está em paralelo a esse resistor aqui. Se ele está em paralelo a esse resistor, certo? Então, ele possui grande resistência. A gente pode falar que é um voltímetro, certo? Portanto, a gente pode ver o seguinte, que o nosso Q é um amperímetro e P é um voltímetro e a gente fica com a letra D. Fechado? Entendido isso? Viu um circuito com aparelho? Está perguntando qual é? É só você ver quem está associado em série e ver quem está associado em paralelo. Em série vai ser um amperímetro que tem que possuir pouca resistência interna e em paralelo vai ser o voltímetro que tem que ter uma resistência interna mais alta. Fechado, pessoal? Ok? Independente do contexto da questão, se você observar isso, você consegue fazer tranquilo, tá bom? Belezinha? Vamos para a terceira questão, que fala o seguinte. Voltímetros e amperímetros são os instrumentos mais usuais para medições elétricas. Evidentemente, para a obtenção de medidas corretas, esses instrumentos devem ser conectados de maneira adequada. Na questão anterior, nós vimos como eles são conectados, certo? Além disso, pode ser danificado se forem conectados de forma incorreta aí ao circuito, ok? Suponha que se deseja medir a diferença de potencial. Aqui está submetido o resistor R2. O R2 está aqui, certo? Então, a gente tem aqui o R1, está associado aqui, paralelo não, né, gente? Série, olha só, aqui, está associado em série, fechado? Belezinha? Bom, bem como a corrente que o percorre. Então, eu quero saber aqui, como falar na nossa questão, a diferença de potencial que ele está submetido e também a corrente que está passando por 2. Bom, como ele está associado em série com 1, a corrente que vai passar aqui é a mesma. E a diferença de potencial, nesse caso, vai ser a resistência 2 vezes a corrente que passa por esse circuito, belezinha? Aí, pessoal, o que nós temos que fazer? Eu tenho que pegar um amperímetro e um voltímetro e colocar aqui, certo? Eu tenho que colocar aqui. Lembrando de quem que eu quero fazer a medida? R2. Certo? Eu quero fazer a de R2, aí tu tem que pensar o seguinte, um amperímetro tem que estar em série com o que eu quero medir e o voltímetro tem que estar em paralelo com o que eu quero medir, que no caso é quem? R2. Então, a gente tem que pegar a figura, olha só, assinale a figura que representa a correta conexão do voltímetro e do amperímetro ao circuito para a realização das medidas que são pedidas, certo? O nosso circuitozinho está aqui, eu tenho que associar um amperímetro em série e o voltímetro paralelo. Então, olha só, se tu olhar aqui a nossa figura, tá vendo que o R1 está aqui? Aí o R1 está aqui, o R2 desce aqui. Isso aqui está na mesma linha, a gente só fez uma dobrazinha. Então, tá o quê? Em série. Aí tu pensa o seguinte, professora, então se eu colocar um amperímetro aqui embaixo, vai também estar na mesma linha? Vai estar na mesma linha e você vai ter o amperímetro associado em série, fechado? E o voltímetro?
Ah, o voltímetro tem que ser em paralelo. Eu quero em quem? Em R2. Eu não posso colocar na mesma linha que nem eu fiz o amperímetro porque está em série. Eu tenho que fazer o quê? Paralelo. Então, o que é paralelo? Se um está aqui, o outro vai estar o quê? Paralelo a ele, mesma direção, não é isso? Então, logo o voltímetro você pode colocar uma conexão e associar na mesma direção do R2, que é o quê? Paralelo. Se você olhar essas figuras aí, pessoal, qual é a que vai corresponder? Ó, na nossa letra B, nós vamos ter exatamente, ó, deixa eu só aqui pegar aqui minhas anotações, o que é pedido, certo? Então, olha só, na letra B a gente vai ter uma associação do amperímetro em série e do voltímetro em paralelo. Fechadinho? Belezinha? Nossa letra B aí ficou para a questão de número 3, tá? E vamos para a nossa última questão. Olha só que desenhos bonitinhos aqui de circuitos. A gente tem que um circuito simples é composto apenas por uma bateria e por uma lâmpada. Circuitozinho simples, certo? Com esse circuito elétrico, um estudante montou 4 conexões diferentes, com o mesmo medidor de intensidade de corrente, conhecido como amperímetro. Então, o que ele fez? Ele pegou o amperímetro e colocou de 4 formas aqui. Lembrando, amperímetro mede o quê? Corrente. Para medir corrente, ele tem que estar associado em série, certo? E possui baixa resistência interna. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Após as montagens conforme a figura acima, o estudante apresentou versões das conexões realizadas. Então, ele expôs lá na mesa, né, para todo mundo ver essas conexões aqui. Em qual dessas versões o amperímetro irá fornecer a leitura ideal da intensidade de corrente que passa nesse circuito? A pergunta é essa, aí tu pensa, pô, associada em série. Então, eu vou procurar aqui associada em série para eu poder fazer essa medida. Aí aqui, pessoal, a gente tem as especulações. Na letra A ele fala que é conexão 1, na B ele fala que é a 2, na C ele fala que é melhor a 3, na D e na E ele fala que é a 4 e dá os motivos aqui, certo? Então, o que nós temos que ver, pessoal, aqui? Que tem que ter a conexão com o que é colocado para o amperímetro, que é o quê? Em série. Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, na letra A, ele fala que a conexão 1 apresenta uma maneira correta de se ler a corrente elétrica de um circuito, pois nesse caso aí optou-se por colocar o amperímetro do lado esquerdo da bateria, certo? Por que do lado esquerdo? Porque vai do positivo para o negativo. Logo, se tu coloca o lado esquerdo, saiu ali, fez a leitura da corrente, está associado em série, aí você vai saber a corrente que passa para alimentar essa lâmpada. Bacaninha a letra A, certo? Na letra B, ele fala que a 2, certo? Que fornece uma leitura melhor do que a conexão 1, já que parte da corrente elétrica dissipou-se ao percorrer todo o circuito. Ah, professora, mas deixa eu voltar aqui. Não é igual? Aí aqui, pessoal, o que nós temos que lembrar? Isso é uma lâmpada, certo? O que acontece na lâmpada? Se eu quero saber a corrente que vai percorrer, eu tenho que colocar um amperímetro aqui do lado que eu tenho aqui, ó, do positivo para o negativo, não é isso? Então, eu tenho que colocar do lado esquerdo. Porque o que acontece com a corrente elétrica, com a nossa energia elétrica? Ela chegou na lâmpada, parte dessa energia vai virar energia luminosa, que é a energia de brilho da lâmpada, vamos colocar dessa forma, e a outra parte vai ser dissipada, que é perdida em forma de calor, certo? Então, se tu colocar do lado direito, vai ficar mais complicado para você ter um valor mais exato dessa corrente. A conexão 3 não rola, né, gente, que tá em paralelo aqui, e a 4 também tá em paralelo, fechado? Belezinha? E aqui estão as nossas justificativas, ó, tem um desenhozinho bem aqui, mostrando como é que a corrente vai circular. Então, você tem que colocar aqui, tá vendo, ó, do lado esquerdo a corrente vai circular dessa forma aqui, certo, ó, dessa forma aqui, ó, do maior para o menor, tá bom? E colocando aqui, você vai ter uma melhor leitura, belezinha, pessoal? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, a gente fica o quê? Com a letra A, que está correta, tá? E as explicações foi as explicações que eu mostrei para vocês, belezinha? Quer fazer a leitura de corrente? Coloca ali do lado que sai, ó, positivo para o negativo. Então, você vai lá e coloca em série. Beleza? Fechado? Agora sim, se fosse um voltímetro, você poderia colocar em
paralelo. Beleza, pessoal? Bom, depois eu volto com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!